Primeiramente, boa noite. A gente vai começar hoje com a palestra, mais uma palestra aí do nosso grande amigo, o Rodolfo Marques. A gente vai falar hoje um pouco das updates do Mongo, da Mango, aliás, que é a... Oi? Mongo não, né? Mongo não. Não, Mongo não, né? Tá louco, né? Da Mango. Vamos ver um pouco, vamos ver, conhecer aí o que nos espera no futuro próximo aí do Windows Phone. Tenho certeza que o Rodo vai conseguir passar um excelente material para a gente aí, como ele já vem fazendo nas outras webcasts aí assim. Vamos tentar conhecer um pouquinho aí do que ele tem para passar para a gente das updates da Mango aí assim. Fala, Rodo. Boa Legal, sorte. obrigado, Jonas. Obrigado ao pessoal que já está aí comparecendo. Temos 17 pessoas na sala. A gente sabe que é um horário, é um dia complicado, né? Vamos começar falando por aí, né? Segunda-feira, 9 da noite. Eu sempre gosto de agradecer muito a todo mundo que comparece aí. Realmente dá para ver que é o pessoal que faz a diferença. É algo que até eu não tenho falado nas últimas palestras, mas eu gosto sempre de frisar assim que a gente fala bastante em comunidade, em eventos e tudo mais. E é muito importante vocês estarem aqui, estarem nos webcasts do MSDN, no almoço, estarem nos eventos e tal, porque realmente é o que faz diferença, né? A gente tentar absorver conteúdo e trocar ideia até fora do horário, né? Ou seja, tentar fazer um pouco a mais do que todo mundo está fazendo. Então isso já mostra aí que as pessoas estão sempre comparecendo e compartilhando conhecimento, são pessoas realmente especiais. Então eu sempre gosto de valorizar muito aí quem está por aí e tal. Principalmente para a gente bater um papo, né? Para a gente conversar e trocar ideias. Assim, mais do que tentar passar uma aula, né, de A, B ou C, tentar conversar e bater um papo com todo mundo. Hoje, mais do que qualquer coisa, a gente vai tentar fazer dessa forma. Assim, eu vou tentar passar tentar passar por bastantes pontos onde o Mango vai trazer novidades para o Windows Phone 7, mas eu também, até hoje, conversando com o pessoal lá da Microsoft, a gente sabe que muita gente ainda não conhece o Windows Phone 7, então é bastante complicado, talvez, passar aí, entrar muito a fundo em cada assunto do Mango. Eu preferi tocar em vários pontos, tá? Ao invés de entrar em um ponto só, para todo mundo que não conhece já fica conhecendo. Então já conhece o Windows Phone 7 através do Mango, até é bastante interessante conhecer através do Mango, porque é a versão que vem para o Brasil. Então, para quem não conhece o Windows Phone 7 ainda, fique tranquilo, porque não vai ficar aí sem entender nada na palestra, tá? Meu nome é Rodolfo Marques do Carmo, aí meu site é www.conexãowindows.com, é um site onde a gente faz podcasts sobre Microsoft. Não são podcasts tão técnicos, é mais aí um bate-papo sobre novidades Microsoft e tudo mais. Meu site pessoal, rodolfomarques.com, onde eu escrevo não só de tecnologia, mas de várias outras coisas. Meu Twitter é @rodocarmo, tá? Para quem quiser seguir aí, @rodocarmo. Eu sou entusiasta da Microsoft, aí mais especificamente de Windows Phone 7. Eu trabalho com Microsoft aí há quase 10 anos, só com Microsoft há 6 anos já, 100% no dia a dia no Microsoft. Isso não impede até de acabar envolvido com outras tecnologias. Isso aconteceu bastante vezes aí durante os últimos 6 anos, mas o dia a dia ali diretamente é Microsoft. Também trabalho agora nos últimos meses, estou trabalhando com uma empresa de fora chamada Taos Technologies, é uma empresa dos Estados Unidos, mas trabalho remoto alocado aqui no Brasil. Esse é o meu trabalho e meu dia a dia. Tá? É importante aqui, antes da gente começar, só para falar para vocês que no Conexão Windows, no site conexãowindows.com, o novo podcast, Windows Phone Podcast, está estreando essa semana. Na verdade, é um podcast que a gente já gravava, chamado PDE, e nessa semana a gente está lançando a nova roupagem desse podcast, que vai se chamar Windows Phone Podcast. Ele vai ser focado em um Windows Phone, mais na parte de notícias e tudo mais, a parte consumidora também, bem legal. Então acesse conexãowindows.com essa semana aí, que vai estar lá o podcast. E semana que vem a gente vai ter um convidado muito especial lá também, então vai ser bastante bacana, hein? Bastante interessante. Tá? Outra coisa, se vocês tiverem perguntas e quiserem ir fazendo aí durante o podcast, também podem mandar bala, tá? Até porque eu sei que bastante gente ainda não conhece o Windows Phone 7, né? Legal?
Tá, meu histórico com o Windows Phone 7 rapidão, assim, só para passar para vocês, eu tenho feito bastante palestras do Windows Phone 7, tem sido meu foco aí na parte de comunidade, então Innovation Day aqui em Curitiba, Dev Day, o Marília Tech Day, eu fui para Marília aí na semana retrasada, foi bem legal conhecer bastante pessoa aí que não falava pela internet, bastante gente que falava só pela internet. Fiz Park Camp aqui em Curitiba também com o Centro de Inovação Microsoft aqui, Azure Roadshow. Eu falei sobre o Azure e o Windows Phone 7, inclusive um artigo da Codificando.net, eu escrevi sobre Azure mais o Windows Phone 7. Bastante coisa aí acontecendo sobre o Windows Phone, então assim, só para passar para vocês que é o meu foco, tem sido meu foco o Windows Phone 7, tá? A gente vai falar hoje de momento atual da plataforma, o que muda no update Mango, tá? Então, para quem não conhece no Windows Phone 7, fique tranquilo que eu estou fazendo isso de uma forma bem tranquila, o que muda no update Mango, e sim, apresentando o que é, né? O que são as novidades. Então fiquem tranquilos, novidades do Visual Studio aí no emulador também, eu vou mostrar até, na verdade, em vez de falar muito. Uma demo, um Hello Mango, alguma coisa assim, mas na verdade não vai ser um Hello World, vamos mostrar algumas coisinhas aí mais básicas do Visual Studio, emulador e Silverlight. Novidades nos templates, quais são os novos templates que a gente tem, tá? Algumas outras novidades também, em forma de slide, que eu vou passar para vocês. Uma demo rodando um áudio, é isso que eu estava, para o pessoal que estava aqui antes de começar, que eu estava tentando testar com o pessoal. Também vou repassar umas outras demos que a gente tem no MSDN, para que vocês possam também olhar e testar e ver o código-fonte, mais do que ver aqui no podcast em uma hora, que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês e reutilizar esse conhecimento mais para frente. Tá? E aí a gente vai falar sobre roadmap também. Windows Phone 7, legal. O que é o Windows Phone 7? A ideia do Windows Phone 7 é que seja absorvido o que está sendo feito no mundo de smartphones, no mundo mobile, seja pela Apple, seja pela Google, o que foi criado, ou o que foi, digamos, não criado pela Apple em 2007, mas que foi, de alguma forma, o mundo dos smartphones sofreu ali uma mudança naquele ano, né? E todo mundo estava apontando para um lado, de repente o iPhone veio e virou a tendência para o outro lado, e com isso a Google veio com o Android, o Windows Phone veio também. Mas esse veio também, é interessante notar, falar para vocês, passar para vocês que a ideia da Microsoft não é copiar o que está acontecendo no iPhone ou no Android, e sim tentar fazer um telefone um pouco diferente disso, que é tentar trazer para o usuário o conteúdo de forma mais rápida e mais fácil. É por isso que a gente tem interface Metro e a gente tem vários outros conceitos bacanas no Windows Phone 7. O design inteligente é justamente para trazer mais com menos, tá? Fazer mais com menos passos. É a interface Metro, é o conceito de Live Tiles, é o conceito de hubs, tá? E o que são esses hubs? São experiências semelhantes conectadas, experiências semelhantes num lugar só. Você conseguir, ao invés de você ter 10 aplicações para você fazer alguma coisa, tentar trazer isso para um ambiente de hub. Então, dentro do hub de música, você vai ter a sua aplicação de letras, para ler letras de música. Dentro do hub de pessoas, você vai ver os seus contatos locais de telefone, junto com os seus contatos do Live, junto com os seus contatos do Facebook. O Almir está passando que o áudio dele não está funcionando, mas alguém tem problema com o áudio, por favor me passe no Q&A, tá? As imagens realmente demoram para carregar, dependendo da conexão e dependendo, tá, Eu sempre tento passar devagar aqui, Almir. Qualquer coisa, você dá um feedback aí, tá? Então, legal. Só para passar para vocês a visão geral do Windows Phone. É uma revolução no mercado mobile da Microsoft, tá? Uma revolução para a empresa. Com certeza uma revolução em cima do Windows Mobile 6. E com certeza é uma resposta a um mercado que está mudando, tá? O que me atraiu no Windows Phone 7 e que eu espero que eu consiga passar isso para vocês e que vocês fiquem atraídos também é que, apesar dele ser essa mudança, essa resposta ao mercado, está sendo tentado algo diferente, tá? Não simplesmente uma cópia do que já existe por aí. Então, tá. Outra coisa também, ecossistema otimizado. A gente está falando de o que é o Windows Phone, tá? A gente está falando de um sistema operacional e um hardware padronizado, tá? O que seria isso? O Windows Phone 7 não é um telefone só. A gente tem vários aparelhos, diversos aparelhos, mais de uma dezena de aparelhos já disponíveis. Mas a gente não está falando daquele mundo do Windows Mobile 6, onde a gente tinha diversos aparelhos, todos diferentes, com telas diferentes, telas na horizontal, na vertical, resolução diferente, hardware muito diferente, processador muito diferente. Aqui a gente tem uma série, um set de padrões
de hardware que são passados para as fabricantes, desculpe, de hardware. E então o Windows Phone 7 é essa experiência, digamos, do SO mais um conceito, mais um conjunto de hardware, de padrões de hardware, tá? O que está acontecendo agora, né? Qual que é o momento atual do Windows Phone 7? Algumas pesquisas aqui que eu coloquei para vocês. 66% das pessoas dos americanos conhecem ou já ouviram falar de algo, de Windows Phone. Provavelmente muitas delas estão falando aqui do Windows Mobile e nem sabem, né? Mas Windows Phone, 66% delas sabem o que significa. 66% também dos americanos estão muito satisfeitos, ou seja, dos donos, tá? Mas o interessante é, no Mundial, 93% estão satisfeitas, pelo menos, tá? Então, 93% satisfeitas no mundo inteiro. Também no Mundial, 90% recomendam. Então, a própria Microsoft tem passado isso com um número bastante interessante para ela mesma. Todo mundo que está usando o Windows Phone 7 está gostando. E eu tenho visto isso mesmo, que para todo mundo que eu mostro o telefone, gosta muito, se acha muito interessante. O grande ponto a ser conseguido é justamente fazer as pessoas conhecerem, tá? E também, claro, fazer as pessoas mudarem de outra plataformas essas que, inclusive, estão funcionando. Então, funciona mais ou menos como a questão do Google e do Bing, né? É difícil você mudar de plataforma, é mais difícil ainda você mudar de plataforma quando a outra funciona. Você pode fazer um produto muito bom, mas o outro já está funcionando. Então, isso, claro, torna sempre mais difícil. O momento atual, então, do Windows Phone 7, vamos andar aqui pelo slide, 2 milhões de downloads das DevTools, ou seja, as ferramentas de download, as ferramentas de desenvolvimento, a gente tem aí 2 milhões de downloads, mais de 20 mil aplicações no Marketplace, tá? 600 milhões esse número está errado, 600 mil devs Silverlight no mundo. Fator Nokia, a Nokia vai fabricar o Windows Phone 7 em breve, e a gente tem um monte de coisa, um monte de aplicações já no Marketplace e tudo mais para todo mundo se divertir. Mas o interessante, na verdade, é a gente falar o que seria, né? Para que serve o Windows Phone 7 e para que serve o Mango, tá? A gente não vai ficar nessa parte aí introdutória hoje. O Windows Phone 7, então, o que é? Foco no usuário final, então tem um pouco continua o foco no business, tá? Que existia no Windows Mobile, mas a gente tem um foco no usuário final agora, que não existia antes. Padronização de hardware junto às OEMs, junto aos fabricantes de celulares. Reuso do conhecimento dev, isso é muito importante para quem já trabalha com .NET, vai notar isso, vai continuar usando Visual Studio, vai continuar usando .NET. A nova interface, padrão, tá? Então a interface para todos os Windows Phone, não é mais permitido como no Windows Mobile criar skins em cima da interface. E no Update Mango. O que é o Update Mango? É o primeiro grande update do Windows Phone, tá? A gente teve um update menor ali, o Nodo, e a gente tem agora o Mango para o final do ano, que é o primeiro grande update para o Windows Phone 7. Updates anuais serão padrão, então significa o quê? Que o Mango chega agora no final do ano que vem a gente vai ter um grande update novamente. É a versão que vem para o Brasil, então isso é o mais importante de tudo. Eu tenho dado palestras do Windows Phone 7 aí 1 ano e meio, quase, desde que apareceu no MWC em fevereiro de 2010, mas essa era a pergunta mais recorrente, né? Então agora a gente já sabe disso, é a versão que vem para o Brasil, vem no final do ano, Update Mango, já com o Update Mango, tá? Novidades para consumidor e dev. A gente tem muita novidade para o lado consumidor e muita novidade para o lado dev. São mais de 500 novas features, tá? Então aí tem muita coisa, a gente não consegue cobrir aqui nem 10% disso, mas vamos tentar ver algumas coisinhas. Consumidor, a gente está falando de IE9 no celular, ou seja, mais importante de qual é o browser, ou se é ruim ou bom, ou legal ou médio, a gente está falando do IE9 rodando HTML5 no celular, o mesmo IE9, o mesmo código, então isso facilita a vida da gente, de desenvolvedor, e para rodar os sites no celular, no Windows Phone 7. Bing, várias novidades pro Bing, tá? A gente já tem o Bing no Windows Phone 7, a gente tem muitas novidades pro Bing, eu até vou mostrar algumas delas para vocês. A gente tem mais integração com o telefone mesmo, mais integração do telefone com vários serviços, a gente vai ter o Twitter integrado, a gente vai ter o LinkedIn integrado, a gente tem um hub de pessoas, dentro desse hub de pessoas a gente vai ter mais integração. Live Tiles, que são os Live Tiles, são pecinhas na tela inicial do telefone, quando você vê o telefone, que elas têm vida, ou seja, elas conseguem te trazer updates sem que você precise entrar na aplicação. Essas Live Tiles também têm updates bastante interessantes para o consumidor mesmo.
Tá? Search Extras, que é uma ideia de que você possa fazer uma pesquisa e em cima da pesquisa você já consiga ir para uma aplicação. Tá? Ou seja, você não precisa fazer a pesquisa, sair da pesquisa, entrar numa aplicação e daí usar a sua aplicação. Então você pode fazer uma pesquisa sobre um filme e já ter a sua aplicação de filme integrada nesse resultado e consiga buscar esse resultado e levar para dentro da aplicação. Então Search Extras é muito interessante. Scout, que é uma questão provavelmente que não deva vir para o Brasil aí no começo, porque é muito mais ligado aos parceiros, tá? Mas a ideia é que no teu telefone ele consiga saber onde você está e consiga te dar várias dicas sobre esse local que você está. Então é bem legal. Depois eu até vou deixar um link aqui para vocês poderem ver vídeos sobre esses updates aqui da parte de consumidor. Giroscópio e também updates em todos os hubs. Então tudo que a gente tem no Windows Phone 7, em menor ou maior escala, vai sofrer update, tá? Pontos-chave do update Mango. Quais são os pontos-chave desse update? Multitask. Até o Mango a gente tinha um multitask em forma de Tombstone, né? A gente tem um conceito de Tombstone no Windows Phone 7 que simulava um pouco o multitask, mas na verdade a aplicação não estava rodando. Agora a gente tem realmente um novo status ali para a aplicação e a gente tem o multitask agora real. Então você consegue mudar de aplicação para aplicação sem que você, né, demore aquele tempo para recarregar a aplicação ou tudo mais, ou perder dados ou coisa e tal. O framework melhorado, então isso é um ponto-chave também do Mango, melhorar o framework. A integração do XDNA com Silverlight, você consegue escrever uma aplicação, você tem um template para isso, para escrever a aplicação já junto, código Silverlight e XDNA. Melhor integração com o core do telefone, então a gente tem update relacionado a acesso à câmera, a gente tem update relacionado a muita coisa ali do core do telefone que facilita a vida do desenvolvedor. Performance, então várias reclamações ou até vários pontos onde nós desenvolvedores passamos para a Microsoft, ó, aqui tá legal, aqui não tá. A questão do listbox era uma questão que, nossa, eu ouvi muito comentário no último ano, então performance foi um ponto-chave do Mango. Banco de dados local, essa também, junto com o Brasil, foi a pergunta que eu mais ouvi nesse um ano e meio aí, que é banco de dados local no telefone. Agora a gente tem o banco de dados local, uma solução bem bacana, inclusive, eu vou mostrar para vocês rapidinho só, mas é uma solução bem bacana, inclusive merece um webcast só para isso, porque a gente está falando de SQLCE, da tecnologia SQLCE, mas a gente está falando do uso de um pouco diferente aí do que vocês possam imaginar. Mas no final das contas vocês vão trabalhar com .NET, Link e tudo mais. E é relacional, né? Ou seja, é o que a gente queria, é o que a gente precisava. Evolução dos push tile, a gente está falando de evolução das notificações no telefone, o conceito de notificações, para quem viu o webcast retrasado, sabe do que eu estou falando. Para quem não viu, inclusive, a revista Mundo.net desse mês tem um artigo meu só sobre push notification, então, para quem está vendo esse webcast aí em junho de 2011, confira, a revista Mundo.net tem um artigo só sobre push notifications, então a gente tem evolução aí dessas vantagens do telefone, podemos dizer assim, ou desses pontos onde o telefone é realmente diferente do que os outros telefones. Serviços do Marketplace também é um outro ponto que é chave para a Microsoft, a facilidade do desenvolvedor poder colocar a sua aplicação no Marketplace. E Sockets, que era outro ponto bastante aí requisitado pelos desenvolvedores, a possibilidade de você não gerar só HTTP, conseguir conectar via HTTP, mas sim TCP, enfim, etc. Tá? Na parte de produtividade, aqui a gente tem um quadro bem bacana aqui para que vocês possam dar uma olhada aqui no que a gente tem na parte de produtividade. Eu não vou falar sobre cada ponto, mas eu queria só passar algumas ideias aqui para vocês. Na parte de e-mail, agrupar e-mails por conversa. Então isso é algo que a gente não tem hoje, vai ter no Mango. Isso é bem interessante, e a forma como vai ser criado, a forma como vai ser utilizado no Mango é bem interessante. SkyDrive para guardar documentos na nuvem, então isso é bastante interessante também, até pelas últimas notícias também que a gente está tendo aí, que cada vez mais a nuvem é importante, todo mundo sabe disso. Então o SkyDrive para guardar documentos na nuvem, a gente está falando de você poder usar o documento na nuvem, usar o documento no telefone, salvar no SkyDrive, abrir no teu computador, salvar no teu computador, abrir no laptop e assim por diante. E algumas outras coisas aqui de IM, enfim, de Messenger mesmo, a gente está falando de várias novidades nesse ponto.
Integração com o telefone, que o negócio começa a ficar mais interessante aqui, tá? O que é bacana aqui? Na parte de câmera, a gente tem muita novidade, porque antes a gente só conseguia acessar a câmera e pegar o resultado. Agora realmente a gente tem acesso à câmera, a gente consegue fazer aí algumas questões bem legais com relação ao vídeo, com relação a fotos. A parte de sockets eu já comentei com vocês, mas é bem legal também, porque a gente consegue fazer aí Mirks, a gente consegue fazer, o Skype vai ser possível por conta disso. O Skype é uma aplicação que vem para o Windows Phone 7 no final do ano. A parte de dados, a gente já falou, SQL-CE, então muito interessante isso. A parte de launchers e choosers, a gente tem novos launchers e choosers. O conceito de launchers e choosers é você acessar o core do telefone sem usar o código baixo nível. Então seria o quê? Eu acesso a câmera através de um chooser. Tá? Eu acesso a câmera e busco uma foto, isso é um chooser. Eu acesso o telefone para fazer uma ligação, isso é um launcher. Eu acesso um contato para puxar um endereço, isso é um chooser. Então tudo que eu acesso e obtenho resultado são choosers. Tudo que eu acesso e não tenho nenhum resultado, só acesso o telefone e disparo uma ação, a gente está falando de launchers. Esses launchers e choosers a gente teve várias novidades aí em cima deles. Em cima dos controles, a gente está falando de performance, a gente está falando melhoras na navegação, a gente está falando melhoras em relação ao Silverlight mesmo, que eu já vou comentar. Acredito que até no próximo slide. Não, é no slide seguinte. No framework melhorado, a gente está falando de... Essa parte de User Experience do Windows Phone 7 é algo que a Microsoft tem batido bastante a tecla, porque é algo diferente do que está acontecendo aí no mundo do smartphone, e isso continua. Mas a gente está falando aí de novidades. Aí na parte de tiles, como eu falei para vocês, tiles são soluções na tela inicial onde o usuário, sem entrar na aplicação, consegue saber de novidades, consegue entender o que está acontecendo ali de novo na aplicação, sem precisar entrar na aplicação. Hoje, no Windows Phone 7, cada aplicação tem um tile. Então eu instalei a minha aplicação, eu posso ter um tile para ela na minha tela inicial e só. Agora não, agora a gente tem tiles múltiplas, pode ter tiles múltiplas. Então a tua aplicação pode ter lá um tile só para mostrar, como foi demonstrado até no Mix 2011, da British Airways, a companhia aérea, um tile só para mostrar os seus próximos voos. Tá? E se está tudo ok, se está no prazo ou não está e tudo mais. Parte de push notifications, que eu não vou entrar no mérito hoje, a gente já fez um webcast sobre isso, mas é a noção de você poder mandar atualizações para o telefone. Você tem um serviço, imagine que você tem um serviço e você quer atualizar os telefones, quer dizer para os telefones, atualização nova, as minhas ações subiram, você quer mandar isso para os telefones, mas você não quer que o teu telefone fique requisitando esse serviço para a nuvem a todo momento. Você faz com os push notifications o caminho inverso, você manda da nuvem para o telefone, e não fica do telefone fazendo a requisição para a nuvem. Isso aqui a gente teve bastante coisa nova aí, também vai ter bastante coisa nova no Mango. A parte de extras aqui a gente falou de busca, tá? Ou algumas coisas a mais. Música também, áudio, rodando áudio no background, isso não era possível para terceiros e tudo mais. Bastante coisa nova, hein? Bastante coisa nova mesmo. Na parte de tools, aqui também, de tools, a gente está falando das ferramentas, a gente está falando do emulador, a gente está falando do Visual Studio. O que eu queria levantar aqui para vocês é algumas coisas bem interessantes. Aqui a gente tem Profiler, agora a gente não tinha Profiler. Isso é bem interessante para que vocês possam medir aí quanto de memória a aplicação está usando e tudo mais. Vou mostrar para vocês isso no demo, inclusive. Então isso é muito legal, porque a gente tem no Marketplace, a gente não pode passar de um certo número, a gente não pode passar de 90 MB no peak de uso de memória da sua aplicação. Então o Profiler é bastante interessante, ajuda a gente a entender como é que nossa aplicação está se comportando. No emulador aqui também a gente tem várias novidades, eu vou mostrar para vocês ao invés de ficar falando aqui cada uma delas. A parte de Silverlight, que é interessante para a gente como desenvolvedor, e é sempre interessante a parte de código também, né? A gente tem aí estilos implícitos, já vou mostrar para vocês aqui essa parte de Rich Text Box, e estilos implícitos também vou mostrar para vocês. A gente tem bastante coisa nova na parte de Silverlight, porque a gente tem o Silverlight 4 agora, tá? O Windows Phone 7, a versão não Mango, ela é baseada em Silverlight 3, mais algumas coisinhas assim, né, adicionais ali no Silverlight 3, também menos algumas coisas porque não faziam sentido para o telefone. Aqui a gente está falando de Silverlight 4, tá bom? Então bastante coisa nova aí que vem até do Silverlight 4. Vamos virar aqui para o meu Visual Studio e mostrar para vocês algumas das coisas novas, então deixa eu
fazer um share aqui do desktop. Por favor, me passem aí via Q&A se vocês estão enxergando o meu desktop, meu Visual Studio, tá? Por favor, me passem aí, tá? Todo mundo ouvindo meu áudio aí? Carlos passou aqui que ele tá sem áudio lá, ok? Beleza. Vai ver, Carlos, qualquer coisa aí dá um grito de novo aí. Tá, aqui eu estou numa resolução maior aqui, então vai ficar meio... tem que dar uma mexida aqui. Mas esse daqui é o Visual Studio, tá? O meu é a versão Ultimate, para quem inclusive não conhece ainda o Windows Phone 7 ou esse ambiente de desenvolvimento. Quem não tem o Visual Studio, é uma versão já paga do Visual Studio, licenciada, você faz o download das tools e você tem instalado o Visual Studio Express 100% gratuito, e você consegue fazer as mesmas coisas que a gente faz aqui. No File New Project, eu já deixei tudo criado aqui para agilizar o processo, aqui tem bastante coisa sempre para a gente mostrar em pouco tempo, não quero que você fique até as 10h30 aí, como geralmente, né? A gente tem aqui uma aplicação, eu criei uma aplicação da mais simples possível aqui para esse primeiro demo, que é o Windows Phone Application. A gente já vai falar dos templates, inclusive, tá? Inclusive dos novos templates. Mas o Windows Phone Application. O legal é que quando você cria agora, no Mango, Windows Phone Application, ou alguma aplicação dessas que já existiam para a versão anterior ao Mango, você escolhe, tá? Qual é a versão que você quer fazer o target aqui. Então você pode escolher, não, estou desenvolvendo uma aplicação para o 7.0, né? Vou colocar no Marketplace, ou não, já quero desenvolver essa para o Mango. Tá? Eu criei essa aplicação no Visual Studio aqui, que inclusive deu um cancel aqui, mas criou aqui. Vamos dar um recent e vamos voltar aqui para a minha aplicação, que é o Novidades. Eu criei essa aplicação, na verdade, só para a gente, para repassar algumas coisas para vocês do Visual Studio e do emulador. Primeiro aqui, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês o emulador, já que o meu projeto vai carregar de novo aqui. Então eu espero que vocês estejam vendo o emulador aqui, a gente já tem a demo mais para frente. No emulador, isso daqui que vocês estão vendo é um tile, tá? Para o pessoal que não conhece, isso é um tile, Internet Explorer aqui, isso está no emulador. Se eu tenho a minha aplicação aqui, por exemplo, essa daqui, tá? Eu posso clicar aqui e segurar o botão, Pin to Start, ele vai gerar um tile para mim aqui. Se eu tiver o meu Push Notification, eu posso mandar atualizações para esse cara aqui. Então eu posso gerar um númerozinho aqui, quantas atualizações ela tem, posso mudar essa imagem e tudo mais. Então isso é um tile, para que vocês, para quem não conhece, tá? Uma coisa do emulador que a gente já tinha, continua tendo, é o Search aqui no lado direito. Espero que vocês estejam vendo aí. No lado direito aqui a gente tem o Search e a gente vai para o Bing, tá bom? Então a gente vai para o Bing. Isso funciona, tá? Isso é ao vivo mesmo, essa imagem do Bing de hoje. Isso é online mesmo no emulador. Então se quiser fazer uma pesquisa aqui no emulador, funciona. Inclusive, uma das coisas bacanas aqui que pouca gente até sabe, se você for no PageUp aqui, ele sai o tecladinho virtual ali, você pode usar o próprio teclado. Esse não é um negócio muito bem documentado aí, devo dizer. Então, opa, a gente tem a mais aqui. Então, se for aqui no browser aqui do search aqui no Bing e digitar conexão Windows, ele acha conexão Windows, tá? Outra coisa aqui, vamos ver se funciona aqui. É essa parte do áudio aqui, pessoal, que eu queria testar com vocês. A parte do áudio aqui, ele tem duas coisas interessantes aqui. Deixa eu puxar aqui para cima. Que é o Voice, o Music e o Vision. Tá? O Vision a gente não vai testar aqui. O Vision, a ideia é que você consiga enxergar, por exemplo, um livro e o Bing consiga ler qual é esse livro, te mostrar qual é o livro e falar, ó, compre aqui ou compre aqui. Por exemplo, essa é uma ideia. Você pode também enxergar barcodes ou coisa e tal. A parte de Voice, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, é o seguinte. Eu clico em Voice, clico Accept, Microsoft. Network não está funcionando. Tá? Mas eu posso falar uma frase para ele, ele vai fazer a busca por voz. E a parte de música, que eu quero ver até se eu consigo testar com vocês, eu testei no começo aqui do webcast para quem estava aqui, espero que funcione aqui, é o seguinte, eu vou botar uma música para tocar, ó, e ele vai ouvir qual é essa música, ele vai me dizer qual é a música. Tá? Então se você estiver ouvindo no rádio, ou alguma coisa assim, não tiver o nome da música, ele consegue descobrir.
Então eu estou ouvindo uma música aqui super 100% macho, também música de baixo, é da Hilary Duff, chamada Come Clean. É da trilha sonora do Laguna Beach. Então vamos tentar ouvir. Beleza? Ouviram? Não sei se vocês ouviram a música, né? Mas legal. O que acontece? Não sei se vocês viram que enquanto eu estava fazendo a search ali, ele demorou um pouquinho, demorou uns 10, 15 segundos talvez, e ficou bem baixo, tá? Aquelas barrinhas, porque a música estava muito baixa. Conforme a música é mais alta, ele ouve mais rápido, ele entende mais rápido. Mas notem que mesmo com a música muito baixa, eu não sei nem se vocês ouviram a música, mas espero que sim, ele consegue trazer o resultado para mim, de qual é a música e qual é o artista e tudo mais. Legal, então? Bacana? Gostaram? Espero que sim. Inclusive aqui ele já carrega, né, se eu quiser. Mas tá bom. Na parte do IE9, eu comentei com vocês, mas o que a gente pode aí definir de bacana no IE9 é a parte de HTML5. E aqui, para isso, a gente vai usar o nosso velho test drive aqui. O pessoal que gosta disso aqui é uma beleza. Senhor Vinícius Coiato, se estivesse aqui, estou sem... Será que estou sem internet aqui? Não deveria estar, mas tudo bem. Vou tentar mais uma vez, senão... Agora foi que estava sem o FTP. Nosso amigo Vinícius Coiato, que gosta da demo dos peixinhos. Ele, se estivesse aqui, estaria dando pulos de emoção. Vamos ver aqui se carrega. Mas aqui o IE9, na verdade, a gente não tem nada mais do que somente a... Vamos ver aqui se vai, que não está demorado aqui. Se demorar, a gente já deixa para depois também. Então não está carregando. Mas aqui a gente só tem, na verdade, a questão de HTML5. Claro que tem algumas novidades a mais, inclusive aqui a barra de endereço embaixo, mas coisas supérfluas aí que a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas o fato é que a gente está falando aqui do browser novo e a gente está falando do browser que pode rodar HTML5. Inclusive agora está carregando aqui o meu site, o conexãowindows.com. Tem alguma coisa ali no endereço que eu copiei errado, tá? Então carregou o site, vocês podem fazer testes de sites, inclusive pelo emulador também. Então isso é bem interessante. Mas o que interessa pra gente, mais do que qualquer coisa, é falar de código, não é? Então aqui na parte de Silverlight, para quem não conhece, como eu já falei e repito mais uma vez, para quem não conhece, não tem problema nenhum que vai achar bacana e interessante. Para quem já conhece o Windows Phone 7 e não conhece o Mango, uma coisa bacana que o Mango tem aqui, deixa eu até puxar aqui para a gente abrir um pedaço mais da tela aqui, para ficar melhor para todo mundo. Uma coisa que a gente tem bacana aqui, deixa eu pegar. A gente vai pegar aqui o fone, vou pegar a page, deixa eu ver o que eu posso perguntar. Preciso do resources aqui, na verdade, porque eu vou mostrar para vocês um negócio chamado Implicit Styles. São os estilos implícitos, tá? Como é que funciona isso no Windows Phone 7 hoje? Eu posso ter esse tipo de coisa aqui, ó, tem um text block, tá? E eu tenho um style, ok? Beleza? Isso é a forma como funciona hoje. Se eu não tenho um style, hoje, no Windows Phone 7, quando eu escrever aqui um text block, deixa eu escrever um text block para vocês. Text, hello, MSDN Webcast. Ele vai ficar branquinho, tá? Com a minha fonte padrão e não vai acontecer nada com ele. Simplesmente vai ficar dessa forma e para sempre vai ficar dessa forma. A não ser que eu venha aqui e defina um style. É claro que hoje já é possível o uso de resources, seja local na página, seja da aplicação inteira. Posso fazer isso tranquilamente, não tem problema nenhum. A única questão é o seguinte, eu tenho que definir que o style tem que vir aqui, tem que abrir, tem que dar o static resource e tudo mais. Tem que apontar para esse style. Então funciona da mesma forma que a gente já conhece aí no HTML e tudo mais, ou seja, eu estou apontando para o style, estou definindo que o meu style é aquele. Então, use aquele style. O que a gente tem hoje, o que a gente já tem aqui nos tools e vai ter nos telefones com o Mango, é essa questão de style implícito. Que é a ideia de eu conseguir criar aqui, por exemplo, um style. Então, o meu style precisa ter um target type, que no caso vai ser text block. Eu estou fazendo um style, tá? Dentro da minha página só aqui, e estou definindo que o target type dele é um text block.
Aí dentro dele eu vou setter property, eu vou dar selecionar uma propriedade para ele, que no meu caso vai ser foreground, e vou definir um valor também. Então o valor é value. O value eu vou botar red. Então se eu definir isso, no momento que eu definir isso, vejam aqui no lado esquerdo. Já mudou. Eu não coloquei o estilo aqui no texto. Tá? Eu não adicionei o estilo aqui. O que eu fiz? Eu adicionei implicitamente esse estilo. Então eu quero que na minha página, tudo que não tem estilo, obtenha esse estilo implícito. Posso fazer isso por página ou por aplicação. Posso definir que minha aplicação inteira, tudo que não tem estilo, eu quero que tenha aquela, por exemplo, vamos fazer mais uma aqui. Eu quero que setter property text block, de novo, né? Vou fazer mais uma aqui, text block. Opa, não é property, não é text block. Eu vou fazer aqui, fonte style, wait, vamos fazer o style. Vai ser o valor itálico. Então, tudo, e vejam que aqui no lado esquerdo, automaticamente ele já mudou. Então, tudo que na minha aplicação não tiver estilo, obtenha daqui. Então, o estilo implícito funciona dessa forma. Bacana? É uma coisa nova, assim, é simples, mas é interessante. É bacana porque dá uma facilidade para a gente, né, trabalhar com esse tipo de coisa. E várias vezes a gente precisa fazer algumas coisinhas desse tipo e, enfim, consegue trabalhar com isso, com esses estilos implícitos. Uma outra coisa interessante que é legal aí no update, né, que a gente tem no Mango, é a gente poder trabalhar com o Rich Text Box. A gente não tinha isso no Windows Phone 7.0. A gente tem agora no Windows Phone Mango. Rich Text Box, então eu posso, dentro do Rich Text Box, o que eu posso fazer? Posso fazer várias coisas. Posso colocar um parágrafo. Então isso é bem interessante. Então eu posso colocar, dentro do Rich Text Box, eu posso criar hiperlinks, eu posso criar parágrafos, eu posso definir que um pedaço é itálico, um pedaço não é itálico, um pedaço é verde, um pedaço é vermelho. Então qualquer coisa que eu escrever dentro, assim, do tipo, estamos aqui, e eu não coloquei, vejam que eu não coloquei um stack panel aqui, né, nada, shame on me, né. Estamos aqui aí eu posso definir no meio do caminho, eu posso definir alguma coisa, então eu posso definir um bold, por exemplo, no MSDN, entendeu? Bacana, então eu posso definir algumas coisas aí legais dentro do Rich Text Box. Então são coisas que trazem boas vantagens aí, digamos, para a gente como desenvolvedor Silverlight. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar no Text Block também, que eu esqueci. Uma coisa interessante aqui nova do Text Block também, do Silverlight do Mango, que a gente não tinha antes, é o seguinte. Então eu posso definir um text, e para quem conhece Silverlight, é muito muito comum a gente usar isso aqui, né? Binding. E para quem não conhece, a gente está fazendo o que aqui? A gente está simplesmente fazendo um binding, a gente está batendo aí, trazendo uma propriedade e está dizendo para esse text block o seguinte: essa propriedade vai aqui, tá? Então a gente vai fazer um binding do text block, de uma propriedade, de alguma coisa do tipo, aqui nesse text block. O que a gente tem de novo? Tem várias coisas novas em relação ao binding. Binding, inclusive o binding melhorado, é algo, um dos pontos-chave da parte Silverlight do Mango. O que a gente tem legal aqui, por exemplo, a gente tem fallback value, tá? Para quem já é desenvolvedor Silverlight vai saber do que eu estou falando. Target new value, isso é bem bacana, porque se eu não tiver nada na minha propriedade, se o meu binding estiver nulo, eu posso definir um valor para ele. Então eu posso colocar, sei lá, 0,0000. E pronto, posso definir dessa forma para ele. E aí, pronto. Aí esse valor, se eu não tiver nenhuma propriedade nele, esse valor vai aparecer e fim de papo. Tá? Então é bem interessante aí pro desenvolvedor Silverlight aí, que a gente tem umas novidades bem bacanas aí pro desenvolvimento de Windows Phone 7. Tem muita coisa nova, inclusive do emulador. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que a gente não vai conseguir passar pelo demo aqui, senão o nosso tempo vai estourar aqui. Mas inclusive do emulador aqui a gente tem esse novo botãozinho, que não sei se vocês estão vendo aqui, eu dou um highlight no botão, tá? Estão vendo esse botão aqui? Ele vai abrir uma nova janela. Essa janela não existia. O que é essa janela aqui? A gente tem acelerômetro e location. Acelerômetro é a possibilidade de eu pegar com o meu mouse aqui e mexer o telefone. Tá? Espero que vocês estejam vendo aí sem muita delay, sem muito travamento.
Isso é muito importante para a gente testar aplicações que usam acelerômetro, porque antes a gente não conseguia testar com o emulador, tinha que fazer uma gambiarra do inferno. Outra coisa que a gente não conseguia fazer, e que agora consegue com facilidade, é location. Antes a gente precisava adicionar código para determinar qual é a minha localização, coisa e tal. Aqui a gente tem já tudo isso. Então a gente já tem aqui um fire every 1 second, eu consigo definir a qual momento que eu vou disparar isso para o emulador e tudo mais. Assim como aqui no acelerômetro eu posso fazer o shake, eu posso balançar o telefone e tudo mais. Então, coisas novas aí bem interessantes, tá? Deixa eu voltar aqui pro meu slide. O URL estava errado. André, muito obrigado. Agora que eu vi o seu chat aqui, que o URL estava errado. Por isso que não abriu, né? Depois eu posso até tentar de novo lá. Templates. Quais são os templates que a gente tem aí no Mango? Quais são os templates que a gente tem no Visual Studio, tá? Para todo mundo, né? Quem não conhece também. A gente tem o Windows Phone Application, é uma aplicação do zero. É uma aplicação em branco, não tem nada lá, vocês adicionam tudo que vocês quiserem na aplicação. É essa aí que eu estava mexendo ali com vocês. A gente tem Data Bound Application, é uma aplicação já um pouco mais pronta para trabalhar com dados. Ela já tem um list box, ela já tem uma segunda página de detalhes, você clica, o evento já está pronto e tudo mais. Então é um template um pouquinho mais pronto para trabalhar com dados. A gente tem um Class Library, na verdade ele só vai gerar uma DLL ali para você usar a biblioteca e tudo mais. A gente tem o Panorama Application e o Pivot Application, que usa o Panorama e o Pivot, são dois controles que dão aquela sensação metro, aquela sensação da UI do Windows Phone 7. Então, essas são aplicações bem usando os conceitos, os best practices do Windows Phone 7. Então, esses dois templates são bem interessantes. A parte nova, aí a gente tem 3D Graphics Application. É o template que vai já entregar pronto uma integração Silverlight com o XNA. Então, nesse template vocês já vão conseguir, já vão ver, inclusive, esse uso aí de classes do XNA dentro do namespace do XNA dentro do Silverlight. Outro template novo, Audio Playback Agent. Eu vou mostrar o demo, inclusive, desse template aí para vocês. Mas esse template é bem bacana. É um template que vai gerar, na verdade também vai gerar só uma DLL. Vocês vão consumir um projeto, por exemplo, de Windows Phone Application, ou enfim, qualquer coisa aqui, Panorama Application. Mas esse cara aqui é o projeto que vai conseguir rodar um áudio numa aplicação de terceiros no background. Bastante coisa interessante aí nesse Audio Playback Agent, assim como no Audio Streaming Agent, que é a mesma coisa, mas para rodar um streaming, tá? E também no Task Scheduler Agent, que é justamente a ideia de que agora a gente consegue rodar algumas tasks no background. Então você consegue, por exemplo, a cada 30 minutos eu quero que a minha aplicação faça tal coisa. Então eu consigo rodar isso através do Task Scheduler Agent. É importante falar que, apesar disso, o Windows Phone 7 não está indo para aquele lado de Windows Mobile, você ter várias aplicações rodando, gerenciador de tarefas e tal. Essa não é a ideia, tá? Os Background Agents, eu vou passar rapidinho aqui só para mostrar para vocês o que é a ideia e como é que funciona. A gente tem a parte de áudio aqui. Você consegue rodar áudio no background, tá? Ou seja, você com uma aplicação de terceiro, isso já era possível nas aplicações do próprio Windows Phone, mas com uma aplicação de terceiro você consegue rodar áudio no background. Para isso você tem até acesso a mais recursos aí do que nos outros agents, justamente porque áudio é algo que você, como a Microsoft mesmo passa, algo que o usuário consegue perceber que está acontecendo. Então, enfim. A segunda parte aqui a gente tem os periódicos. A gente está falando de aplicações que podem rodar, e como eu falei para vocês, a cada 30 minutos, por exemplo, você pode enviar uma atualização ou fazer alguma coisa na sua aplicação, algum agente, né, alguma ação qualquer na sua aplicação. Isso aí tem várias regras para isso. Você não pode rodar a cada 5 segundos, você não pode ficar rodando ela por 30 minutos seguidos, você não pode consumir, enfim, várias regras aí que a gente precisa cuidar. E uma outra questão é você rodar também esses agentes, mas quando você está, por exemplo, conectado aí com o telefone carregando. Aí sim é permitido que você use mais recursos do telefone, rode por um pouco mais de tempo ou coisas desse tipo. Então é bem interessante que você consegue fazer atualizações na tua aplicação ou rodar algum processo periódico, mas se o telefone do usuário estiver conectado para carregar, por exemplo, aí sim você consegue fazer mais, consegue trabalhar mais com isso. Inclusive agora você consegue até saber se ele está usando o Wi-Fi ou o 3G de tal companhia, enfim. Então para isso também é muito interessante para o desenvolvedor e para o próprio telefone, para o consumo de bateria não ser alto, né?
a parte de Silverlight mais XNA. A gente está falando de ter uma tela aqui de aplicação, tá? Uma página de aplicação. A gente tem o Surface ali, a superfície do Direct 3D que está em cima, tá? Desse page. E a gente está falando do Silverlight UI indo por cima. Então a gente tem Silverlight mais XNA no mesmo local. Eu vou ser sincero para vocês, não tenho experiência com XNA, nem com a parte de design de jogos e tudo mais. Mas eu achei muito interessante no último ano, conforme eu ia estudando o Windows Phone. E claro, acabei estudando um pouquinho de XNA, pelo menos para entender o básico, né? E poder conversar a respeito de XNA também. Que era muito simples, você desenvolver um jogo e fazer os desenhos e os 3Ds e tudo mais, mas que era muito complexo, às vezes, você fazer um menu. Porque você, dependendo do que você fosse fazer, às vezes era muito difícil. Então agora com o Silverlight mais XNA, eu creio que isso vai ajudar muito os desenvolvedores de jogos também. A parte de suporte ao banco de dados local. Então agora a gente tem um banco de dados local. SQLCE é a tecnologia envolvida. A gente está falando aqui, vocês podem ver aqui na parte de cima, tá? Os objetos aqui da aplicação. Coloquei aqui clientes, pedidos e funcionários. Esse slide aqui vem do Mix, tá? Então é um exemplo bem bacana aqui. Então a gente tem a camada de acesso a dados. A gente está falando de usar Link to SQL aqui. E a gente vai cair no nosso banco de dados relacional e tudo mais que vai estar rodando no telefone. O legal disso é que o banco de dados não vai estar rodando sempre, da mesma forma que ele roda no Windows Client, por exemplo, no Windows Server. Ele vai rodar conforme a tua aplicação está rodando e ele vai sumir também, não vai ficar consumindo memória do teu telefone enquanto a sua aplicação não roda. Uma outra coisa muito interessante é que agora os dados podem ser compartilhados por aplicativos através desse Data Sharing Surface. Antes isso não era possível. Então quem já trabalhou com Windows Phone 7, isso não era possível antes. Cada aplicação continua rodando no seu sandbox e tudo mais, mas a gente tem essa possibilidade, essa pequena possibilidade aí, através de um Data Sharing Service, de fazer esse tráfego aí, tá? Vamos passar aqui para frente. Push Notifications, falei para vocês também sobre isso. Evoluídos também. O que é o Push Notification? De novo, aqui, ó, para vocês entenderem bem. Essa parte da direita aqui, serviço da aplicação, tá? Que eu estou dando uma bolinha vermelha para vocês aí. Você tem um serviço da tua aplicação que está rodando lá no servidor da tua empresa, tá? Ao invés de você ficar questionando o teu telefone, ficar questionando o teu serviço vai proativamente mandar uma atualização para o Push Service, que é um serviço da Microsoft, tá? Microsoft Push Notification Service. Esse Push Service manda para um Push Client Side e ele manda para o telefone. Então o teu telefone não fica questionando por atualizações do serviço, ele simplesmente as recebe. A gente tem várias novidades aí, como Multiple Styles, Deep Toast e algumas outras questões aí na parte do Push Notification. Então, duas coisas aqui. Primeiro, Push Notifications é muito bacana, a ideia do Push Notifications é muito bacana, principalmente em relação à bateria. Segundo, é que a gente tem uma evolução bem legal para quem já vem trabalhando com Push Notification. Tá? Vou mostrar para vocês agora a parte de áudio no background, espero que vocês também consigam ouvir a música quando tocar. E algumas outras coisinhas aí que a gente pode passar. E deixa eu até fechar essa instância do Visual Studio aqui. E já vou chavear aqui para a gente repassar aqui. Vamos voltar aqui para o desktop. E vamos voltar aqui para o Visual Studio. Só para explicar para vocês aqui, essa aplicação é uma aplicação também usando o Windows Phone Application, o template, mas eu tenho aqui um cara, que é o Playback, tá? O Audio Playback. É um projeto adicionado aqui, está na solução, botão direito adiciona projeto. E nas referências da minha aplicação, essa aplicação de cima é a minha aplicação Windows Phone, tá? A aplicação de baixo é um Audio Playback. Essa aplicação, eu criei ela, o Audio Playback, criei uma aplicação Windows Phone e adicionei a referência dela aqui, tá? Beleza? Bacana, então. Aqui no Audio Playback, o que foi criado? Foi criada uma classe de música. Eu coloquei aqui todas as propriedades aqui que a gente precisa. Na verdade, só acho que é a arte do álbum que eu não coloquei. E aqui a gente tem essa Audio Player, que é criado automaticamente. Então a gente já tem aqui um Play State Change, On User Action. Isso aqui já vem assim, tá? Não tem código adicionado por mim aqui. On Error e On Cancel.
O que eu criei aqui? Esses caras. Play Previous, Play Next, que esses eu não vou nem mostrar para vocês porque é só um Current e Current menos aqui. Não tem nada demais. Eu vou escrever o código aqui do Play Music pra gente poder, para poder pelo menos mostrar um pedacinho para vocês, né? Claro que fica difícil mostrar tudo aqui, mas assim, só o Play Music, o tocar a música, e também aqui na parte de Get Music, eu também criei um método que simplesmente pega uma lista de músicas. Então esse daqui tá hardcoded, tá? Eu tenho 2 músicas, adicionei 2 músicas aqui, e a gente vai tentar tocá-las. O Play Music, e ainda a gente vai colocar uma outra questão aqui, que é no OnPlayStateChange. Toda vez que o usuário muda, ou seja, está tocando e dá um pause, está no stop e dá um play, a gente vai adicionar aqui um switch case. O que a gente precisa fazer então? A gente tem esse nosso projeto, esqueçam esse projeto de cima, a gente tem um projeto aqui, que é um projeto de tocar áudio tocar um áudio no background, tá? O que eu preciso aqui? Eu preciso simplesmente saber como é que eu vou tocar minha música, se eu quero tocar uma próxima, como é que eu vou tocar essa próxima, como é que eu vou tocar a anterior, tá? Como é que eu toco uma música usando esse template de projeto? Eu simplesmente tenho minha lista de músicas, né? Tenho minha lista de música, que na verdade não é um new, que vai ser o quê? Vai ser o meu Get Music, que eu simplesmente vou buscar minhas músicas, tá? Então imagine que isso daqui eu estou buscando minhas músicas aqui de uma classe, mas a gente pode pegar, tem 2 formas inclusive, a gente pode pegar do nosso Isolated Storage, que é o storage local, inclusive eu vou tentar mostrar para vocês uma questão bacana. Vamos ver aqui, Isolated Storage, que é esse cara aqui, Isolated Storage Explorer, tá? Então já vamos deixar ele pronto ali, espero que tudo funcione corretamente. Uma outra coisa importante que eu não lembrei vocês no começo disso tudo, eu estou usando uma ferramental beta aqui, tá? Então, pode acontecer qualquer erro, inclusive se acontecer algum erro, me desculpem, que eu, inclusive tive alguns erros quando criando essa aplicação aqui com as ferramentas. Ainda é beta, mas está bem estável, posso dizer para vocês que está bem estável. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o player é o próprio Background Audio Player, tá? Esse não é uma classe, não é nada que eu criei, então a gente está falando aqui do próprio Play, do próprio Microsoft Phone Background Audio Track, então do próprio namespace aí do Windows Phone Mango. Então eu vou dar um player aqui aqui a gente não vai dar o play ainda, a gente vai dar o play na próxima. A gente vai escolher qual que é a faixa que a gente vai tocar. Eu tenho uma lista de músicas. E aí eu vou pegar qual que é a minha atual, tá? Então aqui eu vou adicionar aqui, senão não vai dar certo. Que é o seguinte, eu preciso adicionar aqui no topo, como eu estou usando um current ali, estou usando um current qual é a faixa atual e quero fazer isso daqui, ó, essa parte de baixo, que é pegar a atual e saber qual que é a anterior, saber qual que é a próxima. Eu vou colocar aqui uma propriedade da página aqui mesmo, que vai ser o meu int, que vai ser o meu current, no 0, vamos botar no 0. Então aqui na parte do play, o que eu preciso fazer? Preciso escolher a minha faixa atual. Para escolher a minha faixa atual, o que eu vou pegar? Eu vou pegar essa lista de músicas que eu tenho, tá? Que eu acabei de dar um get ali, e vou simplesmente pegar a faixa atual. Então aqui eu vou pegar o meu list music, vou dar um new audio track primeiro, né? Vou dar um new audio track, que é justamente o carinha aqui também do próprio namespace aqui que a gente vai utilizar para conseguir tocar essa música. Eu preciso saber qual que é o track, qual que é a faixa, e ele vai me dar aqui alguns overloads, e a gente vai usar esse cara aqui, ó, que eu vou precisar de qual é a source, tá? Qual é o título, o artista, o álbum e o álbum art. Então qual é a source no nosso caso? A gente vai pegar lá no nosso caso, então list music, no current, tá? No current, e a gente vai pegar o location. Então esse cara aqui nada mais é do que o cara que eu forcei ali embaixo no hardcode que mostrei para vocês. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse caso aqui do Play é que é muito simples, assim, é muito tranquilo para vocês criarem as próprias de vocês. No meu caso aqui eu estou usando a Isolated Storage, mas vocês podiam usar também uma música que está na nuvem. Então, usar uma URL ali naquela source ali também que funcionaria. Claro que aqui no conceito do webcast ia ser mais difícil porque a gente teria que carregar essa música, né? Então, enfim. E aqui a gente vai colocar o artista.
E aqui também a gente vai colocar o álbum, né? Que faltou, né? O álbum? Foi o álbum. E o álbum arte a gente não tem, então a gente vai colocar um novo. Beleza? Então eu criei tudo na mesma linha aqui, enfim. Aquela coisa, né? E depois disso a gente vai dar um player, o quê? Play. Beleza. Então é só isso. A música aqui que eu falei pra vocês está aqui, ó. Isso aqui debutando em 99 era uma antiga banda que eu tinha de punk rock. Hoje são músicas do Arco da Velha pra vocês. Então aqui eu forcei, tá? Vejam aqui, ó. Eu criei uma classezinha, podia ter forçado mais ainda, enfim, mas aqui tá o artista, song name, álbum e o location. O location, veja aqui, ó. Tô usando o URI aqui e tô apontando para um local, tá? Podia ter apontado aqui para um remoto. Isso é possível também. Então, Play Music tá feito. Outra coisa que a gente precisava fazer aqui é no On User Action. On User Action, eu preciso fazer o quê? Eu preciso adicionar o switch, no caso do que o user estiver fazendo, ou o que ele for fazer, eu preciso saber qual que é a atitude que eu vou tomar. Ou seja, eu preciso saber isso daqui, preciso vir no switch, preciso dar pegar um action aqui. Qual é a action que ele está fazendo? Vamos abrir aqui nosso switch. E vou fazer o seguinte, no case do switch eu preciso saber o que ele vai fazer. Então ele vai fazer o quê? Ele pode fazer um play, e isso daqui eu preciso fazer com bastante calma, porque é fácil de errar, né? Play, a gente vai chamar o nosso Play Music, passando do player. O player é o próprio background audio player. Bacana? Tá? Então aqui ele vai fazer... Opa, aqui tá errado, né? 2 pontos. Tá? Então no play, ele... Play. Bacana? Então aqui a gente tem o nosso break. O que mais que a gente pode fazer? Vamos dar um copy aqui, para ir mais rápido, né? E vamos fazer o seguinte, vamos dar um play, pause, stop... next e anterior. Então play, aqui o que mais você vai fazer? Pause, stop, passa para a próxima e passa para a anterior, né? Então skip next e skip previous, tá? Então o que ele pode fazer é tudo isso. Se for play eu vou chamar o meu play. O pause na verdade não tem nada de especial, né? Eu não criei nada de especial, então a gente vai chamar só o pause mesmo. O stop também não. Então o stop eu vou chamar o próprio playerzinho ponto stop. Então vejam que há todo um framework novo, toda uma solução nova criada justamente para rodar áudio no background, para rodar aplicação no background e tudo mais. Aqui eu tenho um métodozinho que eu criei, que é o play next song, tá? Eu vou chamar o player também, tá? Para rodar ele aqui. E no previous eu também criei um play previous song, que vai chamar o player. Ele vai usar o play, desculpe. Beleza? Então aqui, o que a gente fez? Simplesmente, se o usuário escolher play, eu toco minha música. Se ele escolher pause, eu vou pausar, stop, enfim. E a gente criou esses métodos a mais, que é o para tocar a música. E como eu falei para vocês, o next e o previous, na verdade, eles só dão um mais ou menos para saber pegar aquela lista de músicas e alterar qual é a música que eu estou tocando. Então é bem simples, na verdade. Legal, criamos isso. O que a gente usa na parte do Silverlight, na parte do Windows Phone mesmo, na parte de aplicação do Windows Phone? A gente vai consumir esse cara, obviamente, adicionando a referência para ele. Na parte do main page aqui, eu adicionei alguns botões. Não criei uma interface bonita para ele, mas adicionei alguns botões aqui. Então vejam, tocar, pausar, stopar. Veja que o nome é bonito, né? Tocar próximo e tocar anterior. Simplesmente botões. Com duplo clique neles você vai para o código, tá? Então quando você criar o seu botão aqui, você quiser criar o evento para ele, duplo clique. E aqui a gente está chamando o quê? Play. Background of player, instance, play. Pause, mesma coisa. Stop, mesma coisa. Next, previous, mesma coisa. Então é só isso daqui, tá? Bacana? Então, notem que tudo está na mesma página, a gente não está usando conceito de MVVM nem nada. Outra coisa que a gente só vai pegar um Navigator Tool aqui só para pegar qualquer música, se tiver alguma música tocando, porque lembra, ela está rodando no background, ela pode rodar sem, então a aplicação está rodando. E quando a gente mudar aqui no PlayStation Change, a gente vai alterar um text box, porque eu criei um text block ali só para mostrar qual que é a música que está tocando. Espero que vocês consigam ouvir a música. Se vocês não conseguirem, ao menos, vamos ver se funciona primeiro, né? Pelo menos dá para ver o textinho ali, o nome da música. Tá, deixa eu botar no volume máximo aqui para ver se eu consigo, através do microfone, aqui, passar para vocês a música. Tá? Legal. Então a gente vai fazer deploy.
Então a gente tem dois projetos, tá? Um projeto é o nosso próprio Windows Phone que está consumindo o nosso outro projeto, que é o projeto de rodar áudio no background. Eu não tenho nenhuma música tocando, eu vou tentar tocar a música, tá? Legal? Vou clicar em tocar. Ele vai carregar minha música. Espero que você esteja ouvindo aí. Estão ouvindo ou não? Espero que sim. Tentei colocar o microfone até mais perto aqui para vocês ouvirem. Tá? Tocar a próxima. Vamos ver aqui o que eu olhei aqui se a música está saindo aqui. Não está saindo. Vamos tentar aqui mais outro. Tá? Vocês conseguem ouvir ali, pelo menos na parte de cima, né? Tá? Legal? Então, assim, mesmo se vocês não estejam ouvindo a música, eu estou. Mas a música está tocando. Posso tocar próximo. Veja aqui em cima do texto, tá? Se vocês não estão ouvindo. Tocar próximo. Opa, tivemos um problema aqui. Provavelmente nosso current aqui. Tentar novamente aqui. Vamos abrir novamente nossa aplicação aqui. Vamos ver o que está acontecendo no nosso current aqui. Estamos tocando essa daqui. Vamos dar aqui no anterior. Vamos ver aqui se vai. Ok. Vamos dar um F5. Desonesto. Anterior. Roda. Tela. Legal? Mudou de tela. Cliquei no tocar próxima. Foi para o desonesto. Tá? Vocês provavelmente não estão ouvindo aí. O pessoal já falou aí que não está ouvindo. Mas assim, qualquer coisa eu passo o código para vocês e vocês testam depois. Funciona. O mais legal é que se eu clicar no Start aqui, a música continua tocando. A música continua tocando, tá? Tanto que se vocês vierem aqui e entrar no áudio background de novo, a gente vai lá naquele On Navigated To que eu mostrei pra vocês, continua tocando, tá? Beleza? Então legal. Vamos parar aqui. Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês antes de a gente parar aqui. Tem uma questão legal aqui, que é o Isolated Storage Explorer. Na hora que eu rodei uma aplicação, deixa eu dar um stop aqui, eu estou ouvindo a música e não estou ouvindo mais nada. Na hora que eu rodei a aplicação, é uma aplicação que usa o Isolated Storage, ou seja, salva algum arquivo, alguma coisa no Isolated Storage, eu posso usar esse carinha aqui, o Isolated Storage Explorer. Ele me mostra o que está sendo salvo no Isolated Storage. Eu tenho as minhas duas músicas, um WMA, inclusive, eu sou old school aqui. Duas músicas aqui salvas no Isolated Storage. Eu posso ver o que está no meu Isolated Storage. Isso é muito importante, assim, muito interessante, aí, que a gente possa ver o que a gente está trabalhando. Para mim, nesse caso aí, de trabalhar com áudio background, foi muito importante, que eu estava começando a trabalhar com isso tudo de forma nova, né, quando eu comecei a mexer com o Mango. Outra coisa interessante aqui é esse cara que eu abri aqui, que é o Profiler. Então eu tenho aqui que na minha aplicação, vejam aqui o meu Profiler que eu já geri há um tempinho atrás aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó, CPU Usage? Eu posso vir aqui, ó. Minha thread de User Interface está consumindo quase tudo aqui. Porque eu estou rodando tudo na User Interface. Eu estou rodando tudo na thread de User Interface. Não joguei nada para outra thread. Então tudo está sendo consumido aqui. Meu Profiler mostra isso. Meu Profiler mostra quanto de memória eu estou usando. Tá? Então em algum momento aqui eu comecei a tocar a música. Usei um pouco mais de memória. Então tem a parte de imagens também. Tem a parte de Garbage Collector. Posso clicar. Inclusive aqui no cara posso clicar. Posso ver aqui algumas informações, ó, Very High CPU Usage, tá? Então tem bastante coisa legal aí, bastante novidade, bastante coisa nova no próprio Visual Studio, no próprio emulador, e aqui na parte de Profiler e tal, Isolated Storage Explorer, bastante coisa interessante mesmo, vale a pena dar uma olhada mais a fundo aí nesses caras, tá? Vamos voltar, tem um outro cara aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, e sei que o tempo já está mais do que estourado, mas eu acho que vocês gostariam de ver. Deixa eu dar um stop aqui. Tem um outro cara. Esse daqui que eu vou mostrar para vocês está no SDN, tá? Na parte na biblioteca do Windows Phone. Que é esse cara. Esse cara aqui, ó. É a parte de banco de dados.
Banco de dados local, então para quem queria trabalhar com isso, bem legal. Banco de dados local aqui rodando no Windows Phone 7 agora. Então essa aplicação aqui é uma aplicação, como eu falei para vocês, está lá no... Opa, fechei aqui, eu queria mostrar exatamente isso para vocês. Lá no MSDN, vocês podem baixar esse sample aqui e dar uma testada. Mas o legal é o seguinte, a gente tem aqui o banco de dados rodando. A gente tem o banco de dados, na verdade é esse cara aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele está falando de data context, tá? Olha, veja isso daqui que bacana. Connection string sendo aberto aqui. Tá tudo na mesma tela aqui, tudo bem? Mas é um sample do MSDN, justamente só tutorial, só para passar para o pessoal a mensagem, né? A gente tem a própria classe aqui, tudo item e tal. E aqui, ó, na hora que eu coloquei esse carinha aqui, esse annotation aqui, eu estou gerando uma tabela, estou gerando uma coluna, um item name, outra coluna e tudo mais, e estou gerando meu banco de dados. Legal? Então é bacana, eu estou criando meu banco de dados conforme eu estou iniciando a minha aplicação, até a gente vai ter aqui a própria criação, aqui um new to do data content, a gente vai criar, vai ter já mostrei para vocês aqui, está mais para baixo aqui, vamos estar aqui, connection string e tudo mais. Ou seja, a gente está criando o banco de dados e vai usar nosso banco de dados local. Essa aplicação desse tempo é bem bacana, então posso criar um novo teste aqui, MSDN Webcast, show de bola, e dar um add aqui. Tá? E ele criou meu banco de dados local. E aí vocês podem dar aí os seus breakpoints e tudo mais e estudar esse código. Mas é um código bem simples e bem interessante para aprender essa parte de SQL-CE. Tá? Espero que converse com o Jonathan e faça um webcast só de SQL-CE aí no futuro. Deixa eu voltar aqui pro PPT para a gente finalizar, que já estamos aí mais que... Queria fechar o webcast em 1 hora e já estamos mais do que estourados. Quais são os próximos passos? Começar o desenvolvimento para Mango. Baixem as tools do Mango, que é muito interessante, bastante coisa nova. Como eu falei, tem sim alguns problemas, eu tive alguns problemas na parte por ser beta, mas está bem estável, tá? No geral aí está bem estável. Multitask abre novas possibilidades, então aí tem muita coisa para estudar. Eu mesmo tenho muita coisa para estudar na parte de Task Scheduler, na parte de tiles, na parte de como integrar uma aplicação com a outra. Então abre novas possibilidades para desenvolvimento de aplicações. Então é importante estudar isso para entender como criar a sua aplicação do zero. Assim, putz, agora quando eu for criar uma aplicação do zero, eu posso pensar em inúmeras coisas diferentes. Emulador mais próximo da experiência do telefone, justamente por causa do location ou do próprio da parte de location do acelerômetro. O emulador está um pouco mais próximo da experiência real. Não diria que o emulador substitui, mas nem de perto a experiência real. É só que ele está um pouco mais próximo dessa experiência. Mais coisas você consegue testar no emulador. Mas claro que a ideia e o ideal para o desenvolvedor é ter um telefone para poder testar. Outra coisa importante é que existe esse canal wpdev.uservoice.com. Funciona mais ou menos como o do Silverlight. Você consegue dar opiniões e falar o que você quer para o Windows Phone 7. Então, não foi de lá, mas lá existia a requisição para banco de dados local, sockets e coisas desse tipo. Então, esse link é um link bem legal, tá, para vocês acessarem. Para saber mais, conexãowindows.com, como eu falei, a gente tem um podcast só sobre o Windows Phone 7, tá? Portalsilverlight.com.br, que está fazendo todos esses webcasts aqui. Então, assim, sempre muito importante acessar o portalsilverlight.com.br e contribuir, né? Porque, na verdade, é uma comunidade, não é um site aí que só tem um dono e ninguém mais pode escrever. O infonebrasil.net tem alguns artigos técnicos de Windows Phone lá também. Acessem, que é bem legal. E eu estou fazendo uma coleção de artigos técnicos de Mango lá para o Infone Brasil. E esse site, na verdade, é o windowsphonebrasil.net, tá? Desculpem aí pelo link, que ele está incorreto. msdnbrasil.com.br, a gente tem, inclusive o Jonatas criou vídeos, eu criei vídeos, Thiago Mônaco criou vídeos, Tadashi criou vídeos, a gente tem um centro de treinamento que foi implementado lá no MSDN, que foi colocado no ar no MSDN, sobre o Windows Phone 7, diversos vídeos já estão no ar, mais diversos vão vir a seguir, vai ter mais gente contribuindo, sei que o Márcio Altman vai contribuir, tem mais gente na fila aí também para colocar vídeos lá. O Infone Blog, a parte de consumidor, então se você quer saber de novidades em relação ao Windows Phone 7 na parte de consumidor, o infoneblog.com.br, também às vezes escrevo algumas colunas para lá, e tem o infoneforum também.com.br, que lá vocês podem tirar suas dúvidas sobre o Windows Phone 7, na parte, né, aquele esquema de fórum. windowsphone7.com, create.msdn.com é muito interessante porque é onde vocês vão fazer o download das tools.